Vendo ocorrer doenças, infortúnios e calamidades neste mundo, deduzo que tudo isso esteja abrangido no grande Jacó, mas não consigo deduzir o contrário, ou seja, que no mundo do Jacó só possam vir coisas positivas como cura de doenças, felicidades e benefícios. Não posso saber se o universo abrange originalmente saúde, felicidade e benefícios. Quando adoeço, penso que é consequência do adoecimento do universo. Diria até que algo proveniente de Deus. Então, como ter a certeza de obter a cura? Essa ideia de fatalidade me ocorre principalmente quando se trata de adoecimento de animais. Creio que eles vivem em conformidade com a vontade de Deus, então por que adoecem? Em relação ao ser humano, tenho várias dúvidas. Pode-se fazer distinção entre morte natural e morte por doença? Entendo que é preciso viver conforme a vontade de Deus, mas não consigo acreditar que, procedendo desse modo, ocorra realmente a cura da doença. Consigo aceitar a crença de que, dependendo da vontade de Deus, pode-se obter a cura ou não. E foi assim que me curei da doença. Curei-me quando deixei de buscar ansiosamente a cura e me conformei pensando: devo aceitar com resignação a doença, se essa é a vontade de Deus. Portanto, acho que a forma pela qual obtive a cura é diferente do seu método de cura, de cunho positivista e calcado no ensinamento da ciência cristã. Entretanto, não significa que eu negue o seu ensinamento positivista sobre cura de doenças, felicidades e benefícios, e a respeito disso discorri de maneira detalhada e lógica no meu livro Mikagura, Uta o Iomu, lendo hinos sagrados. Pelo contrário, não posso deixar de concordar com suas afirmações. Porém, como eu próprio não tenho base suficiente, não posso fazer as mesmas afirmações aos outros. Quando penso em Deus com uma visão panteísta, desenvolvo o seguinte raciocínio: já que ele se manifesta através da mente humana, teria de possuir necessariamente uma natureza espiritual e também pessoal. Por conseguinte, a vontade divina deve se manifestar não apenas como a infalibilidade da lei natural, mas também como liberdade individual. A relação entre Deus e o ser humano baseia-se num livre intercâmbio de pensamentos e, portanto, é possível ocorrer milagres, fatos que transcendem a lei de causa e efeito. Acho que é possível a mente mover coisas. Devo reconhecer que Deus age segundo seus propósitos. Só de pensar no mecanismo das válvulas do coração fico maravilhado. É inconcebível que tal mecanismo, comparável ao da válvula de bomba que os homens fabricam com determinado propósito, tenha sido gerado por acaso ao longo do processo de seleção natural das espécies e sem o conhecimento do próprio indivíduo. Por essa razão, estou inclinado a admitir a obtenção de cura, de bênçãos e de benefícios por meio da fé. Contudo, não me parece que essa seja a essência da fé religiosa. Penso que a essência da fé está em manter-se um com Deus em toda e qualquer circunstância e viver conforme os seus desígnios. Se é vontade de Deus, temos de aceitar com resignação a doença e a morte. É assim que penso. No máximo, pediria a Deus: se é vossa vontade, afastai de mim esse cálice. Por enquanto, não consigo ir além dessa postura mental. Por isso, não posso seguir seus passos. Como não tenho prova de que doença não é desígnio de Deus, não posso recomendar ou divulgar esse ensinamento que o Senhor vem pregando. Pelas explicações acima, creio que o Senhor entenderás as minhas razões.
Acho que existe uma diferença básica entre o meu conceito de Jacó, luz difusa, e o seu conceito de luz. Segundo o meu conceito, Jacó é uma luz mesclada com treva, e não a luz em oposição à treva. Assim, ele abrange também doenças, infortúnios e calamidades. É muito diferente da luz resplandecente, diante da qual a treva se afasta. Por causa dessa diferença de conceitos, não estou em condição de escrever um texto apoiando inteiramente o seu ponto de vista. Não sei se os leigos me compreenderão. Apesar disso, lendo o seu livro, percebo claramente que a sua religião não visa simplesmente curar doenças, como criticam alguns segmentos da sociedade. Para curar doença, é preciso tornar-se um com o universo. A iluminação ocorre como resultado da comunhão com o universo, portanto, a iluminação é a prova da fé. Uma vez esclarecidos o motivo e o meio pelo qual ocorre a cura da doença, com certeza as pessoas compreenderão que o Senhor não está fazendo uma propaganda enganosa e que a cura é uma consequência natural da fé. Só que, no meu caso, conforme expliquei no início dessa carta, tenho um conceito de fé um pouco diferente do seu, pois acredito que, mesmo que se torne um com o universo, pode continuar existindo a treva. Por isso, não consigo seguir o seu caminho. Concordo com o seu modo de pensar no que concerne a visão de mundo, até o ponto em que o Senhor passa a tratar de intrincados princípios de fé como um entendido no assunto. Inclino-me a concordar que é possível obter benefícios mundanais por meio da devoção religiosa, mas não acredito que essa seja a essência da fé, e acho que o Senhor também pensa assim. Quanto à propaganda que o Senhor publicou nos jornais, creio que seja um expediente para conduzir a massa para o caminho da fé. Como eu próprio participo de uma campanha nacional, tenho real compreensão sobre estratégias de propaganda dirigida à massa. Porém, acho inevitável que tal propaganda cause ressentimentos em algumas pessoas, vaidosas da própria integridade moral. Creio que essa questão também só poderá ser esclarecida com base no meu conceito sobre luz, que pode conter uma parcela de treva. Se quisesse uma propaganda sem essa parcela de treva, teria de optar por uma publicação dirigida a uma minoria, como a revista Seikatsusha. É claro que o movimento em prol da verdade deve ser difundido pelas publicações das grandes editoras como a Bunjei Sunju e Ivanami. De outro modo, não se pode gerar benefício em grande escala. Não me importo nem um pouco que essa carta seja publicada. As questões que levantei são questões muito importantes do ponto de vista religioso, e as minhas considerações talvez contribuam para desfazer o equívoco e as críticas da sociedade quanto à forma de divulgação e ao modo de realizar curas. Resposta ao Sr. Yakuzu Karata. Prezado Senhor, recebi o seu livro Shiran Sonin, de cunho religioso, e pensei em fazer comentários sobre ele ou em apresentá-lo ao público, mas decidi não fazê-lo porque constatei em seu livro a mesma divergência sobre o conceito de fé a que o senhor se refere, ao afirmar que até certo ponto identifica-se com a minha fé, mas que a partir desse ponto discorda de mim em vários aspectos, e por essa razão não consegue se decidir a transmitir aos outros os ensinamentos da Seichunaye. Eu receava que, escrevendo um artigo citando esses pontos, poderia ser interpretado como uma crítica ao senhor, e a intenção de apresentar sua obra ao público acabaria tendo resultado negativo, o que seria lastimável. Entretanto,
Ao ler sua carta, compreendi melhor a sua postura mental no tocante à fé. Considerando que o Senhor mesmo disse: "Não me importo nem um pouco que essa carta seja publicada", as questões que levantei são questões muito importantes do ponto de vista religioso, e as minhas considerações talvez contribuam para desfazer o equívoco e as críticas da sociedade quanto à forma de divulgação e ao modo de realizar curas. E considerando também que devem existir pessoas que estão no nível de fé semelhante ao seu, e outras que têm dúvidas iguais às suas no que concerne à verdade que a Seitonoi prega, decidi enumerar os pontos divergentes de nossas opiniões mencionadas em sua carta, esperando que os meus comentários a respeito sejam úteis para quem busca o caminho da verdadeira fé. Mesmo porque, conforme sua afirmação, os pontos divergentes de nossas opiniões constituem uma questão bastante grave no âmbito da religião, e eu penso que nessas diferenças está a razão pela qual a fé por nós, preconizada, realiza milagres no cotidiano, enquanto religiões tradicionais como o budismo e cristianismo raramente operam milagres no dia a dia. O Senhor é uma pessoa que realmente vivenciou a cura divina. Na carta afirma: "Considero-me uma testemunha viva da ação do Espírito sobre o corpo, pois consegui curar-me de uma doença com a força espiritual, proveniente principalmente do despertar alcançado através da religião." Mas em seguida diz: "No entanto, ainda não consigo acreditar realmente que retornar à original união com a grande fonte do universo garantirá a cura de doença, melhora do destino, felicidade e prosperidade." E tece a seguinte consideração: de fato, uma vida em conformidade com a grande fonte do universo é uma vida de luz. Contudo, essa luz não é aquela em oposição à treva, mas sim uma claridade difusa que está além da luz e da treva, e que no budismo se diz Jakô. Por isso, há quem prefira usar a expressão Seiyan, treva sagrada, referindo-se a Jakô, uma luz difusa que pode ser descrita como claridade suave ou como penumbra. Não sei exatamente o que o Senhor quer dizer com a expressão grande fonte do universo, usada nessa parte de sua teoria. Talvez esteja se referindo ao Criador do ponto de vista do cristianismo, ao vazio original da filosofia budista ou ao mundo Sumikiri, mundo absoluto anterior ao surgimento dos fenômenos do universo, de que fala o shintoísmo ortodoxo. Suponho que, segundo o seu conceito, a grande fonte seja algo comparável a raios solares originalmente incolores, que no arco-íris estão descompostos em raios de 7 cores. Os raios incolores do Sol corresponderiam ao ser absoluto, e os raios decompostos aos fenômenos manifestados neste mundo. Pensando desse modo, posso entender a sua ideia de que, na grande fonte do universo, estão abrangidos todos os fenômenos, inclusive doenças, infortúnios e calamidades. Se o Senhor pensa que todos os fenômenos do mundo fenomênico, tanto as doenças, os infortúnios e as calamidades, como a saúde, a felicidade e outros benefícios estão abrangidos na grande fonte, da mesma forma que as cores do arco-íris estão abrangidas nos raios solares incolores, que corresponderiam ao grande Jakô, é natural que tenha chegado à seguinte conclusão: vendo ocorrer neste mundo doenças, infortúnios e calamidades, posso pensar que tudo isso esteja abrangido no grande Jakô, mas não consigo deduzir o contrário, ou seja, que no mundo do Jakô só podem vir coisas positivas como cura de doenças, felicidades e benefícios. Não posso saber se o universo abrange originalmente saúde, felicidade e benefícios. Quando adoeço, penso que isso é consequência do adoecimento do universo. Diria até que é
proveniente de Deus. Então, como ter a certeza de obter a cura? Prosseguindo a leitura da carta, percebi que sua ideia de grande fonte do universo é bastante parecida com o conceito de vontade cega do universo, preconizado por Schopenhauer. Não pude deixar de me lembrar de um trecho da coletânea de pensamentos Seixi, Reflexões, que o senhor publicou há mais de 10 anos, no qual expressa sua visão de mundo com as seguintes palavras: penso que este mundo segue a sua trajetória abrangendo em si o incêndio e a festa das flores, mas que vai dominando gradativamente o incêndio e fazendo predominar cada vez mais a festa das flores. Lembrando-me dessas palavras, concluí que o Senhor vê como grande fonte do universo a força incompleta, que abrangendo o incêndio e a festa das flores, e lutando contra essa incoerência, vai se ampliando e intensificando. Sob esse prisma, talvez a fonte do universo seja a treva sagrada, como disse alguém. Por outro lado, já que é um mundo que transcende a matéria, talvez seja o vazio original. Mas se o ser que rege nossa vida fosse alguém imperfeito que fizesse surgir várias tragédias da treva sagrada ou gerasse diversos infortúnios do vazio original e se afligisse sofrendo sofresse e lutasse junto com o homem carnal, então ele seria um ente destituído de sabedoria e não merecia ser chamado de Deus. Da frase, quando adoeço, penso que é uma consequência do adoecimento do universo, constante na sua carta, depreendo que, no seu entender, quem cria um corpo doente é o que mantém uma força proveniente da grande fonte do universo. Se a fonte do universo fosse uma força que nos traz infortúnios, não se poderia chamá-la de Deus, e sim de Mumio, ausência de luz, ilusão. Dizer que é essa a força motriz que sustenta a existência desse mundo é confirmar a teoria budista sobre Mumyo-enji. Tudo surge a partir da ilusão primordial do mundo, e negar a teoria cristã sobre a criação do universo por Deus. Tentando provar a sua teoria de que na fonte do universo estão abrangidas até mesmo doenças e, portanto, elas não são consequências das ilusões das pessoas, o Senhor diz: essa ideia de fatalidade me ocorre principalmente quando se trata de adoecimento de animais. Creio que eles vivem em conformidade com a vontade de Deus. Então, por que adoecem? O Senhor não estaria se baseando numa observação equivocada ao questionar isso? É sabido que as aves e os animais, enquanto vivem de modo natural no seu habitat, não adoecem, mas tornam-se vulneráveis a doenças quando são domesticados e passam a viver em contato com o ambiente humano. Os pardais procriam 2 vezes por ano, na primavera e no outono. Devido à rápida multiplicação, com certeza existe uma enorme população desses pássaros. Se eles fossem vulneráveis a doenças, o número de mortes seria elevadíssimo, e veríamos pardais mortos em toda parte. Porém, esses pássaros não morrem prematuramente, a não ser quando são vítimas de meninos malvados que atiram neles com espingarda de pressão ou quando sofrem algum acidente. Os animais e as aves não morrem prematuramente quando são Os animais e as aves só morrem prematuramente quando são domesticados e passam a conviver com o ser humano. Não nos leva esse fato à conclusão de que eles só se tornam vulneráveis a doenças quando entram em contato com emanações
da mente ilusória do ser humano? Existem casos que comprovam que animais domésticos doentes curam-se quando alguém lhes dirige pensamentos luminosos. Isso nos leva a inferir que o adoecimento de animais não é algo que ocorre longe dos humanos, mas sim reflexo das atribulações mentais do ser humano, que é o principal de todos os seres viventes. Talvez o Senhor questione se havia ou não doenças no mundo animal, anteriormente ao surgimento do homem na Terra. Como não existe nenhuma prova, seja para afirmar, seja para negar, acho que não vale a pena discutir o assunto com base na imaginação. Limito-me a opinar que, anteriormente ao aparecimento do homem na Terra, os animais devem ter tido destinos condizentes com a mente deles, e muitos devem ter morrido em consequência das erupções vulcânicas e outros cataclismos. O Sr. Tadanori Yaomura, gerente da empresa Hanwha Dentetsu, contou-me que a esposa dele conseguiu curar com mentalização positiva seu cachorro, que estava com o corpo coberto de sarna e em estado de fraqueza extrema. O animal sarou quando a senhora Yomura passou a mentalizar a natureza búdica do cachorro durante a meditação Shinsokan. A pergunta: existe natureza búdica no cão? É um koan. Questão para a meditação do budismo Zen. Já que o cachorro do casal Yomura ficou curado quando recebeu a mentalização iluminadora que dissipou a nuvem de ilusão que encobria a sua natureza búdica, penso que a manifestação da natureza búdica só pode resultar na cura de doenças, na felicidade, em tudo que é bom. O restante da carta foi suprimido. Existem vários outros casos verídicos, mas as pessoas envolvidas me pediram para não citá-los, alegando que o ponto de vista segundo o qual o estado de saúde dos animais depende da energia espiritual emanada do ser humano poderá fazer consequências danosas. Por isso, abstive-me de mencionar esses casos verídicos, apesar do receio de que a não citação deles poderá fazer com que o meu ponto de vista seja considerado uma teoria vazia ou argumento vazio. Existem fatos comprovando que os animais mantêm-se sadios quando recebem do ser humano vibrações mentais de luz e adoecem quando recebem vibrações mentais de doença. Diante disso, não posso deixar de pensar que as doenças dos animais não estão abrangidas na grande fonte do universo, mas se originam da mente do ser humano. O Seiyan, treva sagrada, que na sua interpretação abrange doenças e infortúnios, seria a própria mente humana, e não a grande fonte do universo, ou o próprio Deus. Obviamente, na mente humana encontram-se não apenas as causas das doenças, dos infortúnios e da degradação, como também as da saúde, da felicidade e da prosperidade, o que pode ser comprovado pelo fato de que, quando uma pessoa pratica meditação Shinsokan, lê a Sutra Chuva de Néctar da Verdade e passa a exteriorizar a luz que existe em seu interior, consegue proporcionar saúde e felicidade não somente às pessoas à sua volta, como também aos animais domésticos. Podemos, pois, chamar a mente humana de Seiyan, que abrange simultaneamente coisas ruins como doenças, infortúnios, degradação e coisas boas como saúde, felicidade, prosperidade, e que está evoluindo pouco a pouco, dominando o que é ruim e desenvolvendo o que é bom. Acho que podemos substituir o termo Seiyan por um outro, Seimunyo. Sei significa sagrada, mas Múmio significa expressão do budismo, que significa ilusão, ausência de luz. E considerando que o prefixo sei
sagrada não se aplica a algo que abrange coisas maléficas, como doenças, infortúnios e degradação. Creio que convém dizer simplesmente múmio. Sob esse prisma, pode-se concluir que o Senhor, apesar de usar as expressões grande fonte do universo e Deus, que evocam o Criador, na verdade pensa que a força motriz do universo seja o múmio, que corresponde à vontade cega do universo, teoria de Schopenhauer. Creio ser natural que o Senhor, com essa postura mental, afirme: entendo que é preciso viver conforme a vontade de Deus, mas não consigo acreditar que, procedendo desse modo, ocorra realmente a cura da doença. O Senhor fala em viver conforme a vontade de Deus, mas o que quer dizer na verdade é viver conforme o múmio. Eu também não acredito que vivendo conforme o múmio ocorra realmente a cura da doença. O Senhor diz: consigo aceitar a crença de que, dependendo da vontade de Deus, pode-se obter a cura ou não. A meu ver, o que o Senhor quer dizer é: a ocorrência ou não da cura depende de múmio. O Senhor afirma que sarou quando deixou de buscar ansiosamente a cura e se resignou, pensando: devo aceitar com resignação a doença, se essa é a vontade de Deus. Parece que o Senhor chama de vontade de Deus o sei múmio, que abrange tanto a enfermidade como a cura, e que às vezes provoca a doença e outras vezes propicia uma cura gradativa. Se é assim, podemos dizer que a sua afirmação de ter se curado quando se conformou, pensando: devo aceitar com resignação a doença, se essa é a vontade de Deus, se essa é a vontade de Deus, implica em admitir que obteve a cura quando se entregou a múmio. Acho que, nesse ponto, o Senhor me apresentou um tema muito interessante para ser discutido. Considero perfeitamente natural que ocorra a cura da doença quando a pessoa se entrega nas mãos de Deus, confiando na vontade divina, que é a expressão da perfeição suprema, bondade suprema e amor supremo, mas não me parece natural a cura como a que o Senhor experienciou, ou seja, a cura que o Senhor obteve quando se entregou aos desígnios do múmio. Dos inconstantes e arbitrários desígnios de múmio ou Seiyan, não se pode esperar exclusivamente a cura, a felicidade, a prosperidade, e é por isso que o Senhor afirma: se é a vontade de Deus, temos de aceitar com resignação a doença e a morte. É assim que penso. No máximo, pediria a Deus: se é vossa vontade, afastai-me de mim esse cálice. Por enquanto, não consigo ir além dessa postura mental. Lendo esta afirmação, penso que o Senhor não avançou nem um passo da postura demonstrada na época em que escreveu Shuki Tosono Deshi, o monge e o seu discípulo, no qual fez o personagem Chiran proferir um trecho, uma frase semelhante. O Senhor diz: não posso seguir seus passos. É compreensível o Senhor alegar que não tem prova de que doença não é desígnio de Deus, pois, a seu ver, a vontade, que é o agente emissor dos desígnios, seria a vontade cega do universo, de que falou o filósofo Schopenhauer. Não importa o nome que o Senhor atribua à força que sustenta o universo, Seiyan, Semúmio, Daijako ou grande fonte do universo. Se a sua ideia sobre essa força corresponde à da vontade cega do universo, preconizada por Schopenhauer, estará admitindo a ação de uma força cega que gera consequências imprevisíveis e, portanto, não poderá chegar à conclusão de que doença não existe. Do mesmo modo que um cego andando pela cidade
Ora pode se chocar com o poste, ora pode caminhar sem topar com nenhum obstáculo. Uma vida regida pela vontade cega pode se deparar ora com um infortúnio, ora com felicidade. Assim, é natural que, segundo essa teoria da vontade cega do universo, as pessoas estejam sujeitas a colidir com um poste ou cair numa valeta, uma vez ou outra. O fato de alguém obter a cura mesmo seguindo a vontade cega do universo é comparável a atravessar são e salvo uma avenida, conduzido por um guia cego. Podemos dizer que foi pura sorte. Entretanto, não quero pensar que o fato de o Senhor ter se curado quando se resignou pensando, devo aceitar a doença, se essa é a vontade do céu. Foi pura sorte. Isso foi devido à ação da vontade arbitrária do Seiyan, ou Semúmio, que o favoreceu por acaso. O motivo da cura é perfeitamente explicável à luz dos ensinamentos da Seichinoye a respeito da lei mental. É o seguinte: somente o que é bom, como a harmonia, a perfeição, saúde, a felicidade, os benefícios, a luz, a sabedoria e, sobretudo, a vida, tem existência real. O mundo fenomênico é uma projeção da imagem do mundo da existência verdadeira na tela de tempo e espaço, feita através da lei mental. Portanto, se a lente mental estiver opaca e distorcida, o mundo projetado através dela, o mundo fenomênico, terá aspecto imperfeito. Nesse caso, o corpo carnal é uma manifestação fenomênica, deixará de ser sadio e a situação da pessoa será de infortúnio. O Senhor afirma ter se curado de uma doença que já durava mais de 10 anos, quando atingiu o estado mental de entregar-se totalmente à vontade do Seiyan. Mas não foi pela obra da vontade arbitrária do Seiyan que a cura ocorreu. Quando o Senhor, não conseguindo escapar do sofrimento, apesar das tentativas, percebeu que só lhe restava entregar-se à vontade de algo superior e assumiu a atitude mental de abnegação total, sua mente se sublimou e atingiu o estado de completa serenidade. Então a sua lente mental, através da qual o mundo fenomênico se projeta na tela de tempo e espaço, tornou-se límpida e sem distorção, e, em consequência, o seu corpo carnal passou a apresentar maior semelhança com a imagem verdadeira que é perfeita. Assim, o Senhor recuperou a saúde, de forma inesperada. Se o corpo carnal torna-se sadio, mesmo que a pessoa se entregue à vontade do Seiyan em vez de confiar na luz suprema, é porque as agitações da sua mente se emanam. Na antiga seita Hito no Michi, muitas pessoas obtiveram a cura da doença quando adotaram a postura mental de obediência absoluta aos Goshizen, sentenças divinas, abandonando o cristianismo, anulando o ego e confiando em o Furikai, transferência de problemas e orientador mediador. Esse fato mostra que quando a pessoa alcança o estado mental de entrega total, ou seja, assume a postura mental de receber com docilidade todas as coisas, as ondas agitadas da sua mente se emanam, o que propicia a projeção do mundo fenomênico do cenário harmonioso e perfeito do mundo da existência verdadeira, que está à disposição de todos desde o princípio. Assim ocorrem a cura da doença e o advento da felicidade. Constatamos, pois, o profundo significado das afirmações feitas pelo fundador da seita Konko. As graças estão à nossa disposição, mesmo que não as peçamos. E não podemos obter as graças se não adotarmos a atitude mental de total entrega. As graças que estão à nossa disposição, mesmo que não as peçamos, são a perfeição
e a harmonia do mundo da existência verdadeira, que nos são concedidas desde o princípio, independentemente de assumirmos ou não a atitude mental de total entrega ou de orarmos ou não. Essas graças existem de verdade desde o princípio. São a perfeição, a harmonia, os benefícios, a felicidade e a saúde que existem no mundo da existência verdadeira, independentemente de termos fé ou não. Mas, como o mundo da existência verdadeira é o mundo que transcende o tempo e o espaço, a sua perfeição não está manifestada sob a forma de graças tangíveis. Para que isso aconteça, é preciso adotar a postura mental de entrega total preconizada pelo fundador da seita Conco e tornar a lente mental límpida e sem distorção. Quando uma pessoa passa a ter uma postura mental de entrega total e amaina as agitações da mente, consegue fazer com que se manifeste no mundo fenomênico o cenário perfeito do mundo da existência verdadeira, independentemente da crença que lhe proporcionou a felicidade mental. Por exemplo, a pessoa pode conseguir a cura da doença acreditando na eficácia da doença. Por exemplo, a pessoa pode conseguir a cura da doença acreditando na eficácia da cabeça de sardinha, tomando pílulas feitas de farinha de trigo, pensando tratar-se de um remédio precioso, acreditando na eficácia de ofuricai, ou crendo que o múmio é a grande fonte do universo e dispondo-se a aceitar docilmente os desígnios do múmio. Em suma, quando passamos a viver com a mente serena, manifesta-se no mundo fenomênico o cenário perfeito do mundo da existência verdadeira, as graças que estão à nossa disposição, mesmo que não as peçamos. O Senhor considera que, na vontade da grande fonte do universo, existam luz e sombra, ou seja, o Dai-Jacó, a grande penumbra, que abrange simultaneamente a sombra e a claridade. Com base nesse pensamento, o Senhor afirma que não consegue ir além desse conceito. Isto é, não consegue acompanhar a ideia de um mundo exclusivamente de luz. Afirma também que a origem dos aspectos sombrios do mundo fenomênico está na própria grande fonte do universo. O Senhor chegou a essa conclusão porque está confundindo o universo verdadeiro com o universo fenomênico. O universo verdadeiro é o mundo em conformidade com a vontade de Deus. É o mundo onde as graças estão à nossa disposição, mesmo que não as peçamos. É o mundo onde o amor de Deus envolve a todos, do mesmo modo que o sol ilumina os bons e os maus. É, portanto, um mundo onde existe unicamente luz. Já o universo fenomênico é um mundo onde o aspecto perfeito do universo verdadeiro é projetado de maneira imperfeita na dimensão tempo e espaço, devido a distorções e irregularidades da lei mental. É, portanto, um mundo onde se mesclam a luz e a sombra, o certo e o errado, a saúde e a doença. Em suma, o universo fenomênico recebe a luz da perfeição do universo verdadeiro, mas tem na superfície a lente mental opaca, que não deixa pensar totalmente essa luz, que não deixa passar totalmente essa luz. Assim sendo, o mundo fenomênico surge como resultado da projeção daquilo que é perfeito, distorcida pelas vibrações mentais, o que equivale a dizer que ele abrange ao mesmo tempo luz e sombra. Por isso, entendo bem o seu argumento e não acho que esteja errado. Porém, isso se aplica ao universo fenomênico e não ao universo verdadeiro. O universo verdadeiro é o mundo que transcende o universo fenomênico. É o mundo constituído exclusivamente de luz, que transcende o mundo onde se mesclam a luz e a sombra.
Talvez não seja uma alegoria perfeita, mas podemos dizer que o universo fenomênico é um filme projetado na tela de tempo e espaço. É um universo de luz e sombra, um mundo gerado pela luz e pelas sombras que obstruem a luz. Continuando com a alegoria, podemos comparar as imagens sombras do filme os aspectos fenomênicos gerados pelos Go-1, ou seja, 5 sombras, do corpo e da matéria em geral, da sensibilidade e dos sentimentos, das imagens mentais, da vontade e do impulso e da consciência. Na origem da luz não existem sombras imperfeitas geradas pelo Go-1. As imagens sombras só existem no filme. Transcendendo o filme e chegando à origem da luz, só teremos a luminosidade. Esse mundo constituído exclusivamente de luz é o universo verdadeiro. Talvez o Senhor diga que se houvesse somente luz, não poderia existir nada que tivesse forma, pois a existência de forma implica em surgimento de sombra. A comparação com o filme de cinema é mera alegoria, e embora sirva para explicar o processo pelo qual o universo verdadeiro se projeta no universo fenomênico, não é suficiente para demonstrar o magnífico cenário do universo verdadeiro. Não é possível captá-lo com os 5 sentidos, e por isso também no budismo atribuem-se a ele diversos nomes, tais como realidade absoluta, vazio original, Jakodô, mundo da claridade serena, ou mundo da luz difusa, imagem verdadeira, mundo amorfo. Segundo o budismo, o mundo que não possui forma abrange dentro de si infinitas formas, mas, considerando que o mundo sem formas é um mundo anterior à manifestação fenomênica, as coisas costumam concebê-la como um mundo vazio, de onde surgem todas as coisas. Daí as expressões como o mundo da igualdade original e o maravilhoso mundo verdadeiro da igualdade sem limite. As expressões variam, mas, como se trata de um mundo anterior à manifestação fenomênica, as pessoas tendem a imaginar um mundo de igualdade em oposição ao mundo de desigualdade. Além disso, por causa de determinadas expressões usadas pelos predecessores da doutrina, as pessoas tendem também a imaginar um mundo comparável ao meio etéreo, que é amorfo, incolor, insípido, indoro, impalpável e inaudível. Por isso, existe a tendência de se pensar que voltar ao estado original é retornar ao vazio, a um mundo etéreo, e que viver em conformidade com o estado original é levar uma vida de isolamento, com inclinação ao budismo, pequeno veículo. Supõe-se que essa tenha sido uma das principais causas do declínio do budismo, mas o mundo da existência verdadeira que consegui instituir não é um mundo incolor, insípido, inodoro, impalpável e inaudível, mas sim um mundo de dimensão ilimitada, dotado de infinitos e maravilhosos aromas, sons, cores, sabores e sensações táteis. Consigo reconhecer intuitivamente esse mundo sublime e, como prova que corrobora a sua existência, posso mencionar o seguinte fato. À medida que o nível de aprimoramento espiritual se eleva, ocorre a cura de distúrbios dos sentidos, tais como daltonismo, dificuldade de distinguir sons, dificuldade de sentir cheiro, resultante, por exemplo, da sinusite, e também aumenta a capacidade de sentir sabor. E à medida que eliminamos as impurezas e distorções da nossa lente mental, através da qual projetamos o mundo da imagem verdadeira ao nível fenomênico,
O mundo das sensações que podemos captar torna-se mais rico, oferecendo maior variedade de sensações. Podemos, pois, presumir que, quando conseguirmos purificar completamente a nossa lente mental, tornando-a transparente e cristalina, de modo a permitir que o mundo da existência verdadeira se projete com toda nitidez no mundo fenomênico, as sensações que poderemos captar serão incontáveis e infinitamente maravilhosas. Na maioria das vezes, o cenário do mundo da existência verdadeira tem sido expresso de modo conceitual, por meio de termos como vazio original ou jakodô. Por isso, é provável que alguns budistas que não têm poder intuitivo e que se baseiam apenas na interpretação das literaturas sobre o assunto imaginem um mundo etéreo, uma dimensão vazia onde paira uma luminosidade suave e mística. Porém, o cenário do mundo da imagem verdadeira, mundo da existência verdadeira, não é assim. O mundo da existência verdadeira é o Gyodô, terra pura, real e concreta, como podemos perceber por uma rápida descrição constante no tópico Jigaji, de Rokkeikyo, Sutra de Lótus. Nesse tópico consta: mesmo quando o mundo fenomênico chegar ao fim da sua existência e for consumido por um grande fogo, essa terra pura, mundo da imagem verdadeira, permanecerá pacífica e tranquila, repleta de seres celestiais. Templos e palácios rodeados por jardins e bosques estão majestosamente ornados por grande variedade de tesouros. Belas árvores estão carregadas de flores e frutos. Este é o lugar onde todos os seres viventes desfrutam uma sublime alegria. Os seres celestiais executam belas músicas, tocam tambores do céu e fazem chover pétalas das sagradas flores de Mandaravá sobre Buda e sobre a multidão.